Olá! Hoje nós vamos fazer mais uma reflexão sobre Provérbios 31, o provérbio da mulher virtuosa, o provérbio da mulher ideal, que nós estamos meditando já há algum tempo. Para você que está vendo esse vídeo a primeira vez, nós já temos vários vídeos gravados no YouTube. Você pode ir lá no canal Luciana Firmino e você vai ver outras meditações sobre Provérbios 31, de 10 a 31. Hoje, especialmente, nós vamos estar meditando no versículo 16 de Provérbios 31. O versículo 16 diz assim: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. E numa outra tradução, NVI da Palavra de Deus, diz assim: ela avalia um campo e compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Então, nós estamos vendo aqui nesse versículo que essa mulher, a mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma mulher que escolheu viver os princípios de Deus na vida dela, viver para Deus, né? Ela é uma mulher que examina as coisas, né? E se você for procurar o significado de examinar, é ponderar. Então, nós podemos aprender aqui, trazendo para os nossos dias, que nós precisamos ser uma mulher ponderada nas coisas. Uma mulher que observa e analisa atentamente todas as atitudes, todas as coisas que nós vamos fazer, ou adquirir, ou comprar, ou alguma decisão que temos que tomar nas nossas vidas. Nós temos que ser mulheres observadoras da verdade. Nós temos que ponderar os princípios de Deus para a nossa vida, nós temos que analisar todas as coisas, os prós, os contras. Nós temos que ser mulheres que indaga para quem? Para Deus, pergunta para Deus, né? Se aquilo que eu estou fazendo é da vontade dele ou não. Então essa mulher era uma mulher que pensava. Ela pensava, ela raciocinava seriamente em tudo aquilo que ela ia fazer. Ela não era uma mulher que agia emocionalmente ou levada pelos seus desejos e pelas suas vontades, muitas vezes. Não era esse o parâmetro que ela usava: emoções, vontades, desejo. Ela examinava, os motivos dela e as intenções dela eram verdadeiramente focadas no bem-estar, no seu próprio bem-estar e juntamente com o bem-estar da sua família. Então, ela não fazia nada para o bem próprio dela, né? Então, tudo que nós formos fazer, adquirir, negociar, decidir, nós precisamos usar esse princípio de fazer com sabedoria. Se nós quisermos sermos mulheres estáveis, mulheres de Deus, nós precisamos de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E não fazer as coisas de qualquer maneira, levado pelo meu coração. A palavra diz que o coração é enganoso e potencialmente corrupto. Então nós não podemos ser levados pelas coisas do coração. Nós precisamos ser levados pela palavra de Deus, pelo examinar da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então eu quero falar algo que o Senhor falou comigo lendo esse versículo, né? Não vamos considerar nem a cultura, como nós não temos feito, né? E nem a nacionalidade dessa mulher, que ela era uma mulher judia e vivia num outro tempo, numa outra cultura. Mas o princípio que nós aprendemos lendo este versículo é um princípio de discernimento espiritual. Foi isso que o Senhor falou comigo, que nós precisamos ser mulheres que têm discernimento espiritual, discernir, examinar, observar, né? Analisar, tem tudo a ver com o discernimento espiritual. Se você for procurar lá
o significado de discernimento espiritual, biblicamente falando, é a capacidade que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, de compreender as situações, né? E separar o que é certo do que é errado. Basicamente, discernir é você fazer uma separação entre aquilo que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é santo, o que é profano. É isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. É a capacidade que Deus dá, o Espírito Santo dá, de nós avaliarmos as coisas na nossa vida, mulher, com bom senso, com clareza, com juízo, contínuo, né? Nós precisamos de tudo isso na nossa vida como mulher, né? 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Você tem o Espírito? Você tem o Espírito Santo de Deus? Porque se você é uma mulher que não tem o Espírito Santo ou que não é movida pelo Espírito Santo, tudo para você vai fazer da sua maneira, da maneira que você acha e pensa. E muitas vezes quando a pessoa que não tem o Espírito Santo, que ela muitas vezes ela acha que tudo é relativo, tudo depende do que eu acho, depende do que eu quero, tudo depende do meu momento. As coisas espirituais para a pessoa que não tem o Espírito é loucura. Ela nem para pensar que ela tem que buscar a Deus para tomar aquela decisão. Ela se acha autossuficiente, independente para fazer o que ela acha, o que ela quer, o que ela não quer, né? E não é capaz de entendê-las. Então, a mulher que não tem o Espírito, que não é movida pelo Espírito Santo, ela não tem entendimento das coisas. Porque as coisas de Deus, diz aqui no versículo, elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, mulher, nós precisamos ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É aquela mente renovada e transformada pela palavra de Deus. Romanos 12 diz isso. Que nós precisamos renovar a nossa mente. Que a nossa mente precisa ser curada de pensamentos mundanos. Para que nós possamos seguir as coisas do Espírito e ter discernimento espiritual. Discernimento também é um dom. Se você for lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, você vai ver listado ali entre os dons que o Espírito Santo dá para as pessoas, você vai ver listado ali o discernimento espiritual. Nós precisamos discernir, e discernimento espiritual, discernimento de espírito, não é você ficar achando nome para os espíritos malignos que movem na vida das pessoas. Hoje as pessoas acham que discernir espírito é ver se aquele espírito chama isso ou chama aquilo. Não é isso que é discernimento de espírito. Aqueles nomes dados pelos espíritos que nós, no senso popular, em outras religiões, como o espiritismo, nós vemos ali uma prática de listar nomes de espírito. Não é disso que eu estou falando. O discernimento de espírito bíblico é quando você discerne o que vem do Espírito de Deus, o que vem da vontade de Deus para você, o que vem do espírito humano, que vem da humanidade, da nossa carne, e o que vem do espírito maligno, que vem do inimigo, que vem do diabo, que é um ser real, maldoso, pai da mentira, e que quer fazer com que nós venhamos a agir nas nossas vidas independente do Senhor, baseado muitas vezes em mentiras. Esse é o discernimento espiritual da palavra de Deus, mulher. E eu e você, nós precisamos ter discernimento espiritual. E aqui eu quero deixar uma receita para discernimento. Eu estava lendo
um artigo sobre o discernimento espiritual de John MacArthur, e ele listou ali uma receita muito simples. A mulher, ela gosta muito de receita para fazer as coisas, né? Então eu vou te dar uma receita para o discernimento espiritual e ele é muito simples. Coisas que você já ouviu aqui comigo em outros vídeos. Primeira coisa para você ter discernimento espiritual, mulher, é você voltar a ter uma perspectiva bíblica sobre todas as coisas na sua vida como mulher. Como assim, Luciana? Hoje, a mulher tem sido muito cobrada pela sociedade, cobrada pela mídia, cobrada pela moda, nós já temos falado sobre isso, né? A ter atitudes que a levem a ter sucesso, de forma que muitas vezes não é vontade de Deus para a vida dela. Então, a primeira coisa para nós sermos mulheres de discernimento de espírito é nós sermos mulheres apegadas à palavra e querermos termos uma perspectiva bíblica sobre nós, mulheres do século 21. A palavra de Deus não mudou. Voltemos às Escrituras, voltemos à Bíblia, mulher, o que a Bíblia fala para você. Busque o Senhor. Você vai comprar, você vai vender, você vai sair, você vai ficar, você vai agir, você vai parar. Busque discernimento do Senhor, busque a vontade do Senhor. Volte-se para a palavra do Senhor. Vá lá ver o que ela diz sobre você, para você. A sua originalidade, para que você foi criada. Originalmente, para que você foi criada. Todas as coisas o Senhor tem ali para nós como mulheres. Vá à palavra de Deus, ande na verdade, somente na verdade. Revelada por quem? Por Deus para você, nas Escrituras, que já estão aqui e podem ser discernidas por nós hoje. Segunda coisa, desejo de discernimento. Então, a primeira coisa, volte às Escrituras, para a perspectiva bíblica sobre a mulher. Segunda coisa, desejo. Você precisa desejar o discernimento. A gente já falou sobre isso. Provérbios 2, no verso 3, diz assim, ó, se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz, e se buscares como a prata e procurar como os tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Procura, ou alce a sua voz, peça ao Senhor. Alçar a voz é gritar, falar, Pai, eu desejo isso mais do que qualquer coisa na minha vida. Clame, deseje, busque, você vai aprender o temor do Senhor e vai entender as coisas que são espirituais e o que o Senhor tem para você como mulher. Muitas vezes, quando nós não temos discernimento, nós somos levados pelo que as pessoas dizem, pelas regras ditas pela sociedade. E ninguém tem o monopólio da verdade a não ser Deus. Se você tem crido em verdades que as pessoas têm te falado e você inculcou isso na sua mente e tem tido aquilo como uma regra na sua vida, vê se tudo isso condiz com a palavra, com a verdade, porque o único que detém o monopólio da verdade é Deus. As Escrituras. E a nossa única defesa contra o engano, contra fazer coisas que não vêm do Senhor, contra a falta de discernimento, contra falsas doutrinas, que muitas vezes nós abraçamos e aquilo não é Deus, não é de Deus, é o discernimento espiritual. E terceiro, ore. Deseje e ore por discernimento. A oração é a expressão de um coração que deseja a Deus. Então, se você deseja, você pede. Salomão, foi dado a ele
a oportunidade de pedir algo, o que fosse que ele quisesse. Vê lá em 1 Reis, capítulo 3, se não me falha a memória. Deus apareceu a Salomão e deu a oportunidade dele pedir o que ele queria. Se o Senhor aparecesse para você hoje, mulher, e te desse a oportunidade de você pedir algo para sua vida, o que você pediria? Pense bem nisso. Aonde estão as suas metas, os seus desejos, seus anseios como mulher? Ele pediu por discernimento, ele pediu por sabedoria, para que ele pudesse discernir tudo o que ele tinha que fazer ali naquela época. Ah, Luciana, mas era um homem, sim, mas era uma pessoa. E nós, como pessoa de Deus, como criação de Deus, nós precisamos amar o discernimento espiritual, a sabedoria que vem do Senhor, acima da prata, acima do ouro, acima das coisas materiais, acima das riquezas, acima do sucesso. Nós precisamos amar aquilo que vem de Deus. Então, medite sobre isso, procure mais sobre discernimento espiritual e Deus vai revelar mais coisas ainda para você como mulher. Deus te abençoe.